Olá amigos do AgroConnection, Carlos Pires aqui falando. Alexandre Rosa. E hoje nós vamos dar início a um projeto super especial, partindo aqui do Kansas, onde a gente se encontrou. Nós vamos visitar 4 estados aqui do meio oeste americano, além do Kansas, Missouri, Iowa e também Nebraska, trazendo para vocês atualidades do momento aqui da safra americana de soja e milho. Esse é um projeto inédito entre o AgroConnection e a RTC, então bora para a estrada no Crop Tour 2021, na estrada com AgroConnection e RTC. Bora lá! E aí, Carlos, da onde que nós estamos partindo aqui, dando início ao nosso Crop Tour 2021? Olha, Alexandre, nós estamos saindo da divisa aqui entre Junction City, que é a cidade da junção, vamos traduzir assim, né? Acho que é uma boa tradução. Exato. Com Manhattan, que é onde eu moro e onde Alexandre já morou também. Nós estamos na I-70, que é uma das principais rodovias aqui dos Estados Unidos. Ela corta praticamente os Estados Unidos inteiro, passa no meio das montanhas do Colorado também, uma rodovia muito bonita. E nós estamos nesse momento indo em direção a Kansas City, que fica na divisa entre o Kansas e o Missouri. E lá nós vamos visitar um produtor e trazer informações para você direto do campo, né? Que é um dos papéis e é um dos objetivos principais aí do AgroConnection. Carlos, mas então tu é praticamente nativo aqui do Kansas. Quanto tempo tu já está aqui? Nativo ainda falta um pouco. Estou aqui desde 2017, mas é um lugar que eu gosto muito. Kansas tem muitas semelhanças com o Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural. E é muito forte na produção de trigo. Talvez é o principal, talvez não, é o principal produtor de trigo de inverno aqui nos Estados Unidos. Trigo de muita qualidade. O Kansas aqui ele é conhecido por ser o Wheat State, que é justamente o estado do trigo. Pessoal, para vocês que não conhecem muito da geografia dos Estados Unidos, o estado do Kansas está localizado bem no centro do país. É como se fosse o coração, certo, Carlos, dos Estados Unidos. Exatamente. O Kansas é o centrão dos Estados Unidos, faz divisa aí com Oklahoma na parte sul, faz divisa com Nebraska na parte norte, Missouri no leste e Colorado no oeste, e é considerado aí o coração americano. E por ele estar localizado no centro, o estado do Kansas a gente chama de um laboratório natural. O lado leste do Kansas, que faz parte do lado oeste do cinturão do milho, chove cerca de 800 a 1.000, 1.200 milímetros por ano. Já o lado oeste do estado do Kansas, que faz divisa com o Colorado, onde já é muito mais seco, chove cerca de 400 milímetros por ano. Isso é interessante, Carlos. E como que essa diferença de precipitação, esse gradiente, ele impacta nos sistemas de cultivo, né? O que se cultiva no leste, o que se cultiva no oeste? Pode nos explicar? A agricultura aqui no Kansas ela é baseada nesse gradiente de precipitação. Esse acho que é o primeiro ponto. É ela que define, é esse gradiente que define o que vai ser cultivado em cada região. No lado leste do Kansas nós temos os cultivos de milho e soja sendo predominante. E quando a gente vai indo para o lado oeste, o trigo e também o sorgo eles começam a ser predominante naquela região. E isso é justamente porque essas culturas elas necessitam de menos água do que milho e soja para produzir e para ser rentável para o produtor. Então, dentro desse sistema, nós temos aí 2 culturas dentro de um período de 3 anos, mais ou menos, né? Se incluir o trigo de inverno, correto? Exatamente. E aí tem uma parte bem interessante do oeste do Kansas, que é um grande período com vazio. Os produtores eles acabam plantando trigo e esperam mais de um ano. Eles plantam o trigo em outubro, eles colhem esse trigo por final de junho, início de julho, e aí eles esperam até o próximo outubro, não no mesmo ano, até o outro outubro para fazer o plantio do trigo novamente. Então fica mais de um ano aí sem plantas. E aí isso é um dos aspectos que a universidade aqui, a pesquisa está tentando mudar no estado do Kansas, é tornar esses sistemas mais intensivos e diversificados para que os produtores eles possam ter o solo coberto durante o ano inteiro e ao mesmo tempo produzir e ter rentabilidade. Carlos, tu falou bastante da parte oeste, né? E quando nós chegar em Nebraska, essas curiosidades também nós vamos conversar sobre. Mas e aqui na parte leste, que nós estamos indo em direção a
Kansas City, o que tu pode nos dizer com relação à topografia, também a parte de lavouras? Esse é um aspecto muito interessante. Vocês podem ver no vídeo aí que aqui onde a gente está é uma região relativamente montanhosa. É uma região conhecida como Flint Hills. Ela é uma região que historicamente teve muita criação de gado de corte e também de búfalos, que é o bisão americano. Inclusive a gente, talvez, se der sorte, a gente pode encontrar um búfalo na estrada aí, né, Alexandre? Ia ser bacana. E então essa região aqui, ela tem se tornado cada vez mais agricultável. Ela já é muito agricultável hoje, mas tem grandes áreas de pastagem ainda, que são onde são criado gado. Uma curiosidade dessa região é que toda vez no início da primavera aqui nos Estados Unidos, essas áreas elas são queimadas. E tem vários estudos hoje que mostram que essas queimadas são benéficas para essa região, porque além de controlar plantas invasoras, faz a vegetação ela vir muito mais vigorosa, fazendo com que sequestre mais carbono e também que ela tenha mais qualidade para a criação de gado, que é muito comum aqui nessa região. Uma visão bem diferente do Brasil, né, que onde as queimadas são ilegais, né, é uma outra maneira de fazer pastagens, né. Aí tem muitos fatores que influenciam, que é o clima, né. Então a gente tem a questão da poluição, tem a questão de sequestro de carbono, que influencia muito. Pelo Kansas estar talvez num clima temperado, isso facilita muito nesse processo, né? Então muitos estudos aqui mostram que essas queimadas no final, quando bota na ponta do lápis, elas são benéficas aqui nessas regiões. Mas são queimadas controladas, isso é importante falar, com total controle. A universidade faz muito trabalho em ensinar os produtores da região como fazer essas queimadas. Então são queimadas que não são aleatórias, elas são totalmente controladas e planejadas para fazer nessas regiões onde tem essa pastagem nativa. Uma curiosidade, né, do meio oeste americano é a qualidade das rodovias aqui. Como vocês podem ver, não tem buraco, sempre em ótimas condições para transitar, pista dupla. Limite de velocidade aí é 75 milhas por hora, o que equivale a mais ou menos 130 km por hora. São feitas com blocos de concreto, ou seja, raramente vai ter piche, né, que seria o material tradicional no Brasil. E existe uma razão bem peculiar para a qual né, as rodovias são feitas com blocos de concreto. Aqui nos Estados Unidos, não só as rodovias, mas muitas coisas são pensadas no sentido de guerras. E as rodovias são feitas com blocos de concreto por conta que elas podem comportar um pouso emergencial de um avião de guerra. Bom, agora a gente vai chegando num pedágio aqui no Kansas, na I-70, que é uma das principais rodovias, e vocês vão ver que é um pouco curioso. O pedágio aqui nos Estados Unidos, em geral, ele é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. Apertou o botãozinho e sai um cartão, Carlos. É isso aí. Sai o cartão, não paga nada nesse momento. Nós vamos apenas pagar o pedágio pelo quanto a gente andar dentro da rodovia. Buenas moçada, estamos aqui na nossa primeira parada. Nós estamos bem pertinho de Kansas City, aqui no Kansas, no leste, quase na divisa com o Missouri. E nós temos aqui uma grande oportunidade para mostrar para vocês a soja que foi plantada no final de maio, início de junho nessa região. Essa soja aqui especificamente foi plantada no final de maio. Mas quando eu falo uma grande oportunidade é porque aqui nós temos lado a lado com plantas de cobertura e sem plantas de cobertura. Ontem esse local recebeu uma precipitação de cerca de 50 milímetros, o que é bastante para essa região. Então vai dar para ver também a questão, né, Alexandre, infiltração de água, nessas diferenças do sistema de plantio direto aqui nos Estados Unidos com plantas de cobertura e sem plantas de cobertura, além também da gente poder mostrar as plantas e falar um pouco da questão agronômica delas, né, Alexandre? Então, Carlos, aqui nessa lavoura de soja nós temos plantas que variam no estágio de V4 até V6, encontramos plantas. Nós temos uma estrutura radicular bem interessante, na arquitetura bem espalhada, provavelmente em virtude do uso de plantas de cobertura, já que eu tirei do lado aqui na direita de vocês do vídeo. Uma nodulação bem interessante, como vocês podem ver ainda tem muito solo grudado em função da chuva que recebeu na noite passada.
E a gente vê também alguns sintomas de uso de herbicida, provavelmente é um inibidor da Protox ou algo assim que foi aplicado aí uns 10 dias atrás. Alguma coisa de insetos, nós estamos vendo o Japanese Beetle também aqui na área. E Carlos, pelo que eu estou vendo aqui, o produtor utiliza um espaçamento de 40 centímetros, correto? Exatamente, esse é um produtor, a gente vai comentar bastante durante esses nossos vídeos aqui em parceria com a RTC sobre a questão do espaçamento de plantas aqui nos Estados Unidos. O espaçamento talvez padrão, né, Alexandre, seja 30 polegadas, cerca de 75 centímetros, mas os produtores têm reduzido bastante isso. E nesse caso, esse produtor já está trabalhando com 20 centímetros de espaçamento, porque as cultivares aí, elas hoje têm um potencial genético de produção muito maior do que elas já tiveram antes. Bom, aqui vocês podem ver muito bem a transição, nesse lado aqui com plantas de cobertura, do lado de lá sem plantas de cobertura, e vocês conseguem ver que aqui na minha esquerda é fácil de achar água empoçada dentro dessa lavoura, e aqui mais para a direita, onde tem as plantas de cobertura, a gente não acha isso. Bom, né, Alexandre, aqui a gente percebe já o espaçamento, né, para soja, para esse produtor aqui de 40 centímetros. Bom, pessoal, nós trocamos de lavoura rapidinho aqui para mostrar para vocês um espaçamento de 76 centímetros ou de 30 polegadas, certo, Carlos? É isso aí mesmo. Bom, Alexandre, vamos mostrar aí para o pessoal a diferença, né? É uma diferença bem grande para a soja, a gente nunca viu isso no Brasil. Aqui são 76 centímetros de espaçamento, e a gente vê que realmente tem uma área bem grande aqui para as plantas daninhas tomarem conta, né? Não somente as plantas daninhas, mas também permite, né, que o produtor faça algumas operações aqui na entrelinha, né, como o cultivator, o field cultivator, que nós vamos falar sobre isso na viagem, né, e permite o controle mecânico das plantas daninhas, como também o próprio químico, né? Perfeito, e essa é uma coisa que tem mudado agora nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, que é adensar um pouco mais, né? Usar as entrelinhas menos espaçadas, porque as cultivares hoje elas também têm um potencial produtivo maior. Mas a gente vai conversando para falar mais sobre isso. Então bora pegar a estrada? Bora para a estrada! Buenas, moçada! Chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Acabamos de sair aqui da lavoura, mostrando para vocês um pouco da soja, né? Aqui a condição do Kansas nesse momento, condição muito boa, chovendo bem. E também nós falamos sobre curiosidades para vocês, né? Do estado do Kansas, como funciona a topografia, precipitação. E essa é uma ideia, né? A gente vai fazendo isso, né, Alexandre? Nos próximos episódios também. E agora, pessoal, nós vamos então nos dirigindo à propriedade que vamos fazer entrevista com o produtor rural. Então não percam o nosso próximo episódio da série Crop Tour na estrada com AgroConnection e RTC. Então, stay tuned!